amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes de 15 a 17 anos, a paz do Senhor! Eu sou Juliana Nascimento, estamos aqui para mais uma pré-aula desse trimestre. Aliás, nós já estamos chegando ao fim desse trimestre, nós estamos hoje na lição de número 13 e eu já quero agradecer a você que esteve aqui curtindo, comentando, compartilhando e participando de todas as nossas pré-aulas aqui. Muito obrigada! Que Deus abençoe a sua vida. Eu também quero agradecer aos nossos bispos, às nossas lideranças da Nação Madureira, ao bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira, ao bispo Samuel Ferreira, também ao bispo Abner Ferreira e à bispa Marvi Ferreira, que tem acolhido e tratado bem os adolescentes da Nação Madureira. Muito obrigada. E nós hoje estaremos falando sobre a lição de número 13, aqui da nossa revista O Pentateuco, nosso tema do trimestre. E a lição é as últimas palavras de Moisés. E nós já vamos começando com a nossa sugestão de dinâmica quebra-gelo de hoje. O nosso tema é mudança de padrões. Nosso objetivo com essa dinâmica é demonstrar que muitas vezes é necessário esforço para alcançar os nossos objetivos e mudar os nossos padrões de pensamento. Nós estamos baseando essa dinâmica em Deuteronômio 11:8, que diz: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. Então veja como proceder nessa dinâmica. Bom, os materiais necessários para essa dinâmica serão folhas A4 com objetivos para os seus alunos. Por exemplo, ser mais bondoso. Aqui nós temos também, deixar a malícia. Ser mais paciente, aperfeiçoar o caráter. E ali eu coloquei aqui, me entregar mais a Deus. E você vai dizer para que eles escolham esse objetivo, tá? Outros materiais serão um copo, você vai furar o copinho aqui, tá vendo? E vai colocar nesse barbante. Aqui, como eu estou num ambiente controlado aqui no estúdio, eu precisei esticar esse barbante. Mas na classe, você vai pedir para que o aluno que escolheu o objetivo, segure o barbante de uma ponta e você vai estar segurando o barbante na outra ponta com o objetivo que ele escolher, assim, por cima. Você vai segurar o barbante aqui e o objetivo vai estar aqui, tá? Qual vai ser a dinâmica? Ele vai escolher o seu objetivo. Um exemplo, eu escolhi me entregar mais a Deus. E aí você vai segurar lá. E ele vai segurar aqui na ponta o barbante da parte dele e ele vai ter que assoprar esse copo até ele chegar ao objetivo. Tá vendo? Como eu fiz aqui. E aí ele chegou ao objetivo dele. E você vai fazer isso com todo mundo. Vai sempre colocar o barbante na mão daquele aluno. Você pode colocar um espaço maior. Aqui eu coloquei pouco. Mas o ideal é que seja um espaço maior para que eles assoprem mais vezes. Para que eles precisem se esforçar mais. E aí você vai concluir a dinâmica. Mostrando que para eles chegarem a esse objetivo, eles primeiro precisaram traçar o objetivo. E depois disso, eles precisaram se esforçar soprando aquele copo até chegar lá. Não foi no primeiro sopro que chegou lá, mas uma hora eles conseguiram chegar através de seu esforço, através de olhar para o foco, olhar para o seu objetivo e continuar. Então faça isso na sua classe e eu espero que seja muito bem sucedido. E nós estamos falando sobre a lição de número 13, as últimas palavras de Moisés. Nós estivemos durante todo esse trimestre aprendendo sobre o Pentateuco, aprendendo sobre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sobre esses livros que trazem para nós um grande conhecimento sobre a lei. Uma lei que não é retrógrada, não é uma lei ultrapassada, mas é uma base que nós precisamos conhecer para entender um pouco mais sobre a graça, para que finalmente o plano de salvação, o plano de redenção e a graça de Deus se apresentasse a nós. E como é bom nós chegarmos ao fim desse trimestre entendendo um pouco mais sobre isso, entendendo um pouco mais sobre cada um desses textos e sobre como Deus fala conosco e aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo. É muito bom chegarmos ao fim desse trimestre. E aí eu olho para essa lição e eu aprendo que nós precisamos guardar as palavras. E eu te digo, guarde as palavras que você aprendeu até esse momento. Guarde tudo isso que nós estudamos durante todo esse trimestre e coloque tudo isso em prática e assim você será abençoado. Perceba que eu comecei essa pré-aula relembrando todo o nosso trimestre e falando para você colocar em prática isso, e não foi à toa, porque é exatamente sobre isso que nós iremos falar. Foi exatamente isso que Moisés fez nas suas últimas palavras.
como é a nossa lição, o tema da nossa lição. Agora, quando você para pensar a respeito disso, a respeito de tudo isso que Moisés falou e de tudo isso que nós aprendemos, pensa comigo, qual seriam as suas últimas palavras? Se você pudesse dar a sua última orientação para os seus jovens, para aqueles que você dá aula, se você tivesse últimas palavras a dizer, quais seriam as suas últimas palavras? Talvez seja uma pergunta difícil, porque nós nunca estamos preparados para dizer algo pela última vez, para dar uma última orientação. Mas Moisés teve um momento em que ele precisou dar as suas últimas orientações ao povo, que ele precisou dizer as últimas palavras. E aquilo que ele começa a dizer para o povo é ele reafirmando novamente os preceitos de Deus e a importância da obediência para esse povo. Moisés deixa muito claro para eles que daí em diante, a partir dessas últimas palavras, eles teriam que escolher entre fazer o bem e o mal. Eles teriam uma escolha de vida. Mas ele diz, olha, é importante que vocês obedeçam a palavra de Deus, para que vocês sejam abençoados em tudo nessa terra. As últimas palavras de Moisés, dentre tantas coisas que ele poderia dizer, ele escolheu reafirmar sobre a obediência. Porque na lei, nós precisamos entender que a lei, ela pede obediência para que o seu povo seja abençoado. E Moisés entendeu isso. E até os dias de hoje, nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer os preceitos de Deus. E para nós precisamos obedecer aquilo que Cristo nos diz. Obediência a Cristo. Nós servimos a Cristo. E aí, quando nós vamos olhando para essa lição e olhando para esse contexto, nós entendemos que, posteriormente, esse povo, ele não obedeceu a Deus. Esse povo começa a pecar diante de Deus, começa a fazer tudo aquilo que eles queriam e eles começam a ter as consequências da desobediência. Assim como Moisés já havia afirmado, assim como Deus já havia dito a Moisés, que se eles obedecessem, eles seriam abençoados, mas se desobedecessem, eles sofreriam maldição e posteriormente seriam retirados da terra e tantas outras coisas. Então, o povo ele começa a sofrer as consequências do seu erro e há um perigo muito grande em desobedecer às ordenanças de Deus. Isso fica muito claro para nós nessa lição. O perigo de desobedecer aquilo que Deus disse para nós, aquilo que o próprio Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, o Senhor ele tem compromisso com a palavra dele. Se ele disse, você vai ser abençoado se você me obedecer, todo aquele que obedecer será amplamente abençoado. Porém, se ele disse que, através da desobediência, a maldição teria lugar em nossas vidas, com certeza isso também irá acontecer. Então, o Senhor ele tem compromisso com aquilo que ele diz. Ele tem compromisso com a palavra que ele libera sobre nós. E nós precisamos entender isso, porque o Senhor não tem parcialidade. Nós vemos isso até no exemplo de Moisés. Moisés, Deus manda ele falar a rocha, ele fere a rocha, e por isso ele não entra na terra. Por causa do seu pecado, Deus não deixou leve nem para Moisés, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele é totalmente imparcial, ele não tem parcialidade. E aí, quando nós olhamos para tudo isso, isso tudo aponta para o único que conseguiu obedecer e cumprir toda a lei, que foi Jesus Cristo. Jesus veio a essa terra para cumprir essa lei que nenhum de nós era capaz, nenhum de nós tinha capacidade de cumprir a lei, de obedecê-la por completo, mas Jesus Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai e nós devemos seguir o caminho de Cristo, que é o caminho da obediência. A Bíblia diz que a lei estava enferma pela carne, porque nenhum de nós era capaz, mas Jesus Cristo veio a essa terra e venceu a morte, venceu o poder do pecado, venceu todas essas coisas obedecendo a Deus. E não é diferente em nossos dias. Os preceitos do Senhor precisam ser obedecidos para que a bênção do Senhor nos alcance. Para viver mais, os adolescentes precisam compreender a importância de seguir o exemplo de Jesus e ser obedientes todos os momentos à palavra de Deus. Eu já quero dizer que a Editora Betel disponibiliza para você o Pio Team Viver Mais, o programa de incentivo à leitura, que é mais um auxílio para te ajudar nos seus estudos. O tema dessa semana é o poder da decisão. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só acessar o site da Editora Betel e fazer o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura.
E para você que ainda não adquiriu o seu material de estudo desse trimestre, o Pentateuco, a revista da Viver Mais, você pode estar fazendo isso através do site da editora Betel ou em um desses telefones que está passando aqui na sua tela do nosso plantão comercial. E nós já vamos ficando por aqui. Eu espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe e que sua aula seja uma bênção.